Bom, aqui em seguida agora, fresquinha, com 15 minutos ainda pra gente explorar de aula. Eu espero que seja menos que isso. Tá? Aqui eu tenho, então, terminando aqui o primeiro plano, né? Aqui minha paisagem é dividida em céu, primeiro, segundo e terceiro planos. Terceiro plano, deixa eu pegar um pincel maior, que vai facilitar um pouco mais aqui pra mim. Vamos lá. Vamos pintar esse plano. Aqui eu tô usando um medium, tá? Que eu mesmo faço, tá? Utilizando óleo de linhaça, tá? Esse óleo de linhaça pode ser importado com solvente, tá? Geralmente eu uso o diluente Eco, né? O EcoSolve, ou o EcoSolve, cada uma de uma marca, para poder fazer esse medium. São partes iguais, né? Se você usar, ou seja, se você usar uma tampinha de diluente, então você vai utilizar também uma tampinha de óleo de linhaça. Se você usar 2 ou 3 e assim sucessivamente, tá? Aí você mistura e faz um medium, que é para poder diluir a tinta. Aí você vai falar pra mim: ah, mas tem o diluente, tem o diluente Eco. Só que o diluente Eco, pelo menos pra mim, não serve, porque ele tem, aqui meu pincel pega na câmera, ele tem terebentina e o cheiro é muito forte. Opa, desculpe. O pincel pega na câmera. Ui, passei por cima. O pincel pega na câmera e esse daqui é muito grande o cabo. É muito comprido, quer dizer. Então acaba que sem querer pega. Bom, deixa eu ver o que eu corrijo ali. Se não der pra corrigir, vai ficar um tom diferente desse último plano aqui. Acho que dá pra pegar aqui. Bom, é um demonstrativo, né? Se fosse a minha pintura mesmo, eu integrava essa cor e ia ficar bonita. Então é isso, né? Que nós temos certinho aqui, mais ou menos, né? Ficou, porque pegou uma cor na outra. Tá? Aqui eu não separei luz e sombra, mas aqui eu tenho 3 planos, né? Eu espero que vai ficando, que esteja ficando claro, né, pra vocês as explicações de cada plano da pintura. Aqui eu tenho céu em degradê, frio para um primeiro plano, que também é frio. Segundo plano, tá vendo? Um degradê de tons, aqui as mesmas cores, tá? Só vou escurecendo essas duas, o primeiro, segundo, dependendo da quantidade de planos. Aqui eu fiz 3 planos, então o primeiro plano é aquele que eu reservo para as cores mais intensas, né? Luzes e sombras e, enfim, os highlights, enfim, tudo pra mim vem aqui no primeiro plano, porque como fala, quando criei o conceito dessa pintura, quando eu planejei ela na minha cabeça, escolhi as cores, eu quis pensar, passar essa ideia, né, assim, que a dramaticidade da minha pintura, né, o que vai chamar atenção para ela vai estar presente no primeiro plano. Então, os outros planos eu vou fazer bem esmaecidos, né, e aproveitando aqui, como essa aula ainda tá com mais tempo, né? Aqui eu mostrei pra vocês outro dia aqui esse color chart, é um color chart. Eu tenho um vídeo aqui no IGTV ensinando a fazer estudo tonal da pintura. Tá vendo? Essas primeiras cores aqui, né, estão situadas onde? Nesse color chart. Então é assim que você aprende a utilizar, fazer o estudo das cores da sua pintura, fazendo a gradação tonal das misturas, né, da paleta que você escolheu. Primeiro você vai fazer uma escolha das cores, depois você vai, então, dispô-las em um papel ou um pedaço de tecido de tela. Então você vai fazer, misturá-las entre si, aqui é uma mistura de todas essas 3 cores entre si, e depois diluí-las com branco para você saber quais são as possibilidades de uso da sua paleta, né? Igual se fosse o caso aqui, os meus primeiros planos estariam aqui, situados entre os tons mais claros. Eu saberia então quais eu precisaria
misturar para poder chegar nas cores, então, do meu primeiro e segundo plano. Agora, vamos, então, colocar aqui uma linha para separar. Digamos que a minha linha das montanhas viesse até aqui, né? Tá torta. Então, agora eu vou fazer o caminho, né? Que também vai seguir a gradação tonal, tá? Também vai seguir uma gradação de tons. O meu caminho, ele vai começar quando? Eu tenho um rio, eu tenho um caminho, alguma coisa que eu vou pintar. O rio é diferente, né? A água, ela vai sempre projetar o entorno e o céu, tá? Então, se eu estivesse pintando uma água aqui, eu viria aqui pincelando para baixo, do reflexo, para baixo, com a cor das montanhas aqui do primeiro plano, que eu faria inteiro aqui, um pedacinho, né, não muito grande. Aí depois, então, eu viria projetando, porque no caso, esse meu primeiro plano, ele estaria saindo, ele teria todo um esquema que ele estaria saindo exatamente daqui e vindo pra cá, não estaria assim, direto. Então, eu já viria projetando aqui essas mesmas cores, eu projeto aqui, pincelando pra baixo, essas também. Aqui também eu projetaria já pra baixo, as mesmas cores, que aqui, na verdade, teria luz, sombra e um trabalho mais elaborado, né? Então, eu faria a projeção de tudo isso e o meio, que ia abrir, fazer essa abertura aqui no meio, né, entre os planos. Eu venho com a cor, lá no fundo do rio, eu venho com a cor mais clara do céu. Separa aqui uma porção, a cor mais clara. Aqui eu venho com a segunda cor que eu passei no céu um pouco mais intensa e aqui eu venho com a cor mais intensa. Então, aqui eu venho, faço uma gradação tonal do céu, dos meus planos, e do reflexo também do céu no rio e dos planos que já vai ficar naturalmente por conta da projeção. Você vai usar os mesmos tons de cima e embaixo. Tudo que você usou em cima, você vai usar embaixo. Mas como no caso aqui é a pintura, eu vou usar esses 3 tons aqui para poder pintar o caminho. Espero que não esteja ficando muito confusa essa explicação. Ela tem um objetivo que é mostrar para vocês, na verdade, que a gente... mostrar para vocês que a gente precisa fazer a gradação tonal na paisagem, tá? Isso aqui seria tipo um exemplo. Seria não, isso é um exemplo. Então, aqui no caso não é água, é um caminho. Eu tô pincelando aqui, assim, por conta da minha forma geométrica, mas caminho a gente vai pincelar na horizontal, né? Fazer essas pinceladas aqui assim. Não sei se fica muito escuro o vídeo. Na hora de editar eu vou tentar colocar um pouquinho mais de luz, né? De brilho. Porque aqui só acendo a luminária, ela dá um efeito estranho com o branco da tela e não me deixa trabalhar como eu preciso. No vídeo fica ruim. Aí, então, aqui eu tenho o caminho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no céu e fiz nos demais planos, né? O caminho também, tudo que vem de trás pra frente precisa ter gradação tonal, tá? Então, aqui eu fiz um tom, né? Branco, vermelho óxido transparente e um toque de azul cobalto, tá? Eu tenho azul em toda a minha paisagem, né? Então, no meu caminho também vou ter um toque de azul cobalto, que não vai deixar azul, mas vai influenciar na cor. Outra coisa importante da gente pensar, tá? As cores influenciam umas às outras, tá? Na pintura. A gente precisa pensar sempre a respeito disso, como é que uma cor está influenciando na outra. Aqui na minha divisão de planos, eu não vejo uma harmonia, mas o objetivo aqui não é... Nesse momento não é a harmonia. Então, vendo que eu tô dividindo em blocos e tô fazendo de uma maneira rápida, né? Mas é só mesmo para poder exemplificar, né, que existe uma gradação tonal que ela precisa ser feita e que cada plano precisa ter a sua cor, entre aspas, aí, fortalecida, enfim, né, mais intensificada.
Uma outra dica, as luzes no primeiro plano, tá? Evita usar branco. O branco, ele degrada muito a cor, ele tira a intensidade da cor, tá? Então, no primeiro plano, pode clarear os seus verdes amarelados com amarelos, tá? Do tubo. Tá? Evita branco no seu primeiro plano de pintura. Principalmente, né? Porque é onde as cores são mais intensas, são mais vivas, igual no caso dessa minha pintura aqui. Lembra que eu intencionei que ela seja uma pintura que chame a atenção? Então não pode ter branco, tá? Nas luzes. A gente tem aquela impressão de que o branco ilumina. Não, o branco, ele tira a intensidade da cor, tá? Então, se eu quero o meu primeiro plano vívido, brilhante e chamativo, então, provavelmente, o que eu não vou querer é branco nas minhas luzes. Nem somente verde com amarelo, por favor. Sim, a gente usa amarelos esverdeados, mas a gente trabalha essa tonalidade. Nunca mais usa verde VC com amarelo de cádmio claro nas suas pinturas, tá? Nas suas luzes do primeiro plano, nem dos outros planos. Tá? Sempre vamos priorizar fazer as misturas de cores pra gente ter os tons corretos, mais corretos, no caso. Ali onde tá a área de montanha, deixa eu pegar um pouquinho de cor, só pra não ficar sem nada. Tá? Vou pegar aqui uma cor qualquer, fazer uma misturinha clarinha e vou pintar aqui o plano das montanhas, tá? Pra poder fechar essa daqui sem me deixar com essa sensação de vazio. Tá acabando quase o meu tempo. Outra dica, montanha, a gente vai pintar sempre mais claro aqui, tá? A parte de cima, e a parte de baixo a gente tende a escurecer, tá? A cor intensifica quando chega próximo à base da montanha. Principalmente quando ela vai aparecer, igual aqui no caso, ela aparece a parte de baixo. Então, a gente intensifica um pouquinho a cor, assim, na parte de baixo. Depois mescla tudo e fica mais naturalzinho um pouco. Fica assim, mescladinho, e fica mais escuro a base e sobe, vai subindo. Essa gradação tonal também ajuda nessa sensação. Depois a gente trabalha luzes e sombras, que tudo isso também ajuda muito na intensificação da... Aqui eu não tenho o objetivo de trabalhar esses quadradinhos, né, porque eles não são paisagens em si, né, eles são só para demonstração. Aqui eu tô tirando a marca porque... A gente que gosta de pintar, gosta de detalhar. Aí o que a gente faz, funciona logo pra acabar, senão vou ter que fazer parte 3, aí vai ficar uma aula gigante, né? E que não é o nosso objetivo. Vou pegar um pincel limpo e seco. Vou pegar esse pequenininho que aqui tem. Aí o que eu vou fazer, né? Em cada plano, espero que dê tempo de explicar. Eu vou fazer isso, né? Eu vou tirar a linha, tá? Entre o caminho e a montanha, tá? Vai dando uma mescladinha assim entre eles. A gente mescla entre na linha de uma cor e outra. É assim que a gente faz, a gente mescla. Aqui o caminho eu vou fazer a mesma coisa. Vai dar uma balançadinha talvez na câmera, né? Mas aqui eu vou tirar essa linha, tá? Tá ficando meio verde que o pincel tá sujo da montanha ali, mas essa cor é mais forte. E aqui é a mesma coisa, né? Eu vou mesclar essas cores aqui. Eu tô fazendo assim, mas pra ser mais rapidinho, né? E assim, então, eu vou ter aqui mais escuro e aqui bem clarinho, tá? Uma cor entra na outra pra tirar a marca. E assim.